Preste atenção, porque se você tem uma nota de R$ 50 no bolso, deve ficar ligado. Essa nota pode ser a prova de um crime. Estamos em um dos lugares considerados mais seguros do país, onde ninguém entra sem passar por um rigoroso sistema de revista. Aqui nascem os bilhões de reais que circulam todos os dias no país. É a Casa da Moeda, que fica no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O investimento milionário em segurança feito aqui não foi suficiente para evitar o que aconteceu dentro desse prédio em janeiro do ano passado. Você tem uma nota de R$ 50 aí no bolso? Se tiver, dê uma boa olhada nela. Confira a série e o número que fica nessa parte aqui da cédula. Se ela estiver entre a numeração BA 27787-201 e BA 27787-300, guarde bem essa cédula e preste muita atenção no que vamos mostrar agora. Essa é a misteriosa história de 100 notas de R$ 50 que sumiram de dentro da Casa da Moeda do Brasil. O Fantástico teve acesso exclusivo aos documentos da comissão interna que investigou essa história. Um segredo que foi guardado por mais de um ano pela presidência da instituição. Apesar de todo o aparato de segurança e de controle da produção, o sumiço do dinheiro foi descoberto por acaso, no dia 15 de janeiro do ano passado. A funcionária responsável pelo controle de qualidade de impressão percebeu que em uma folha havia um pequeno defeito. Um gerente decidiu então verificar se outros lotes impressos no mesmo dia estavam com o mesmo problema. Ele entrou no local que deveria ser o mais seguro do prédio, o cofre onde fica o dinheiro pronto para ser enviado ao Banco Central. Ao verificar os lotes, que são numerados e lacrados com plástico, encontrou um dos pacotes aberto. Ao conferir o conteúdo, o gerente percebeu que em vez das 1000 notas que deveriam estar ali, havia somente 900. 100 cédulas de R$ 50 tinham desaparecido. Quando as imagens do circuito interno de segurança foram revisadas, veio a descoberta de uma falha grave. A câmera número 3, que mostra o setor de embalagem de notas já prontas, não cobria toda a área. Ou seja, havia um ponto cego, um lugar onde alguém poderia estar sem ser detectado pelas câmeras. Segundo a Comissão de Investigação da Casa da Moeda, foi exatamente isso que aconteceu. As imagens não foram divulgadas. O que você vê aqui é uma simulação que segue a descrição feita pela comissão que analisou o vídeo. O operador trabalhava em uma máquina seladora que lacra o lote de dinheiro com uma embalagem plástica. Às 14 horas e 45 minutos do dia 14 de janeiro de 2011, uma luz vermelha se acendeu na linha de produção, indicando algum problema de qualidade. Nesse momento, o funcionário pegou o lote de dinheiro, ainda sem estar lacrado, e saiu do alcance da câmera. Enquanto isso, outro lote foi reposto na esteira por uma funcionária, um procedimento normal para dar continuidade à produção. O operador então aparece fazendo a conferência das notas que retirou. Ele devolve o lote para a máquina de embalagem, que aí lacra as cédulas. Em seguida, uma outra funcionária responsável por encaixar proteções de papelão nos pacotes de dinheiro percebe algo estranho no lote manuseado pelo operador. Ainda segundo o relatório da comissão de investigação, o operador se aproxima da funcionária e diz algo. A mulher, então, libera o dinheiro para o cofre. No dia seguinte, quando o sumiço já tinha sido descoberto, os funcionários pararam a produção e fizeram um pente fino para tentar achar o dinheiro. Até as máquinas de impressão foram desmontadas. Segundo a direção da Casa da Moeda, o lote de onde sumiram as cédulas só foi manuseado pelo operador da máquina seladora. Ele disse à comissão que não tem ideia do que possa ter acontecido. Já a funcionária contou que não se lembra do teor da conversa que teve com o operador e que pode ter sido algo sobre algum problema no empacotamento das notas. As ações do gerente também chamaram a atenção da comissão porque, ao conferir o maço em que faltavam as cédulas, ele jogou o lacre fora, que tinha o nome de quem fechou pela última vez
o pacote de dinheiro. Na época em que o dinheiro sumiu, a instituição estava modernizando as linhas de produção. Segundo o texto do relatório, os funcionários não davam conta do trabalho e, por isso, havia até cédulas inacabadas, impressas pela metade, se acumulando no meio da gráfica. E várias eram guardadas até em sacos de lixo. Sem descobrir onde foi parar o dinheiro sumido e sem ter certeza do que aconteceu no dia 14 de janeiro de 2011, a comissão acabou sugerindo, em dezembro, o arquivamento do caso. A exteriorização do episódio, diz o relatório final, ecoa de forma negativa junto à sociedade, arranhando com certeza a imagem de empresa segura. Só agora, 8 meses depois da investigação ter terminado, a presidência da Casa da Moeda decidiu comunicar o caso à Polícia Federal. Para o delegado, a demora foi um erro. Eu considero um equívoco. Tomou conhecimento do fato, comunica à Polícia Federal para instaurar o procedimento criminal, inquérito policial. O presidente da Casa da Moeda na época era Luiz Felipe Denucci. O afastamento dele da instituição nada tem a ver com o sumiço das notas. Denucci foi exonerado do cargo em janeiro, depois de denúncias de que teria recebido propina de fornecedores da Casa da Moeda através de empresas no exterior. O superintendente Álvaro Soares, que já ocupava o cargo quando as notas sumiram, acredita que a quantidade de cédulas desaparecidas foi pequena e que o processo é seguro. O controle existe, tanto nós estamos falando de 10, 100 cédulas em 4 bilhões, né, que é o programa anual desse ano. Se você tem um controle que deteta o desaparecimento de 100 cédulas num volume desse, significa que você tem um controle e que esse controle é efetivo. É aceitável nessa produção se perder uma cédula? Não, não é aceitável, não é aceitável perder nenhuma. Mas foi perdido. Acontece, e se acontece tem que ser apurado. Isso historicamente é feito. Essas notas, vocês não sabem onde elas estão? Não, pode estar, sim, não. Sim ou não? Não. Onde será que elas estão? É uma boa pergunta. O que é que vai acontecer para a investigação se uma dessas notas aparecer na rua, circulando? Aí fica solidamente provado que realmente houve a subtração e a prática do crime. Essa é a prova que a Polícia Federal precisa. A investigação também vai tentar apurar se outros desvios já aconteceram. Depois que máquinas lacram o dinheiro, a Casa da Moeda envia os lotes para o Banco Central. De lá, as cédulas vão para as centrais de distribuição do Banco do Brasil e delas para os bancos comerciais. O Banco Central diz que não reconfere as cédulas. O Banco do Brasil não se pronunciou. Agora, a Polícia Federal quer saber se pequenas quantias poderiam ser desviadas dentro da Casa da Moeda e o sumiço ser percebido apenas quando o dinheiro chegasse às agências do varejo. Nesse caso, os suspeitos se multiplicariam. A Casa da Moeda alega que é impossível que pacotes abertos saiam de seus cofres. O Banco Central, responsável por colocar o dinheiro em circulação, informou que essas notas são válidas. É importante deixar claro que quem tem uma dessas cédulas não cometeu crime nenhum e ainda pode ajudar nas investigações. Confira no site do Fantástico o número de série das notas que sumiram. Caso você esteja com alguma delas, procure a polícia.